Gênesis 22, você conhece a história, Isaac nasceu, Abraão viveu o sonho pessoal, e Gênesis 22 é um momento diferente, verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te... Será que é Deus? Será que é Deus que está me falando isso? Ele sabe que eu amo, Ele sabe o preço que eu paguei. Deus está me pedindo isso? Sabe o que Deus estava falando com Abraão? Abraão, agora que eu respondi o teu sonho, eu te pergunto, você ainda continua sonhando o meu sonho? Agora que você tem o que você queria, você continua confiando em mim? Não para de sonhar o sonho de Deus. Não deixe esse sonho fazer você perder a tua aliança com Deus, ou diminuir a sua consagração, porque muitas vezes a pessoa continua firme, mas a intensidade que ela tinha para alcançar algo, de repente, ó, é ou não é? Diminui. Deus falou: pega o que você considera mais precioso e coloca no meu altar. Olha o que diz o verso seguinte: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Abraão começou a obedecer, não mais baseado numa promessa, porque a primeira vez que Deus apareceu para ele, ele falou: sai da sua terra, porque eu vou te dar uma terra e eu vou te dar um filho. Agora Deus falou para ele: sacrifica o teu filho, ponto. O mais difícil de obedecer é quando Deus não continua a frase. Quem concorda comigo? Tá bom, Deus, sacrifica o meu filho, mas cadê o restante, Deus? Reticências, vírgula, não, ponto final. E Abraão estava provando a consagração. Consagração ao Senhor a gente prova com obediência. Obediência. Interessante que a palavra diz, no verso 4, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Imagina você, sabendo o que você tem que fazer, com Isaac do teu lado, você olha lá, meu Deus, ali é o monte, eu não quero chegar no final dessa viagem. Sabe aquela propaganda, o filme, pai está chegando? Não, pai está chegando. Abraão estava no contrário: Senhor, está chegando, eu não quero chegar. Eu estou caminhando para frente pela fé, mas a minha emoção só está me segurando para trás. E ele olhava para o monte, e achava que o monte ia ser o lugar mais triste da vida dele. Quem já achou que a igreja era a sua sepultura da sua vida? Faz um sinal com sua mão. Olhava para a igreja: no dia que eu for lá, vai ser um dia antes de morrer, só para ser salvo e ir para o céu. É ou não é? Ele olhava o monte, e achava que era ali o lugar de morte. Achava que aquele lugar era um lugar de tristeza. Mas ele não sabia, eu acho que no fundo ele sabia porque ele tinha fé, mas talvez ele não imaginava que o monte que ele achava que seria da maior tristeza, foi o monte da maior alegria da vida dele, da maior confirmação da vida dele. O que seria choro, foi júbilo. Aleluia! Aleluia! Continua subindo o monte da consagração, continua subindo não entendendo, continua subindo chorando, mas continua subindo crendo, que lá em cima, você vai sorrir com Deus. Aleluia! Quem crê nisso, diga aleluia! A palavra diz que foi no terceiro dia. Deus não pediu para Abraão ir num lugar perto, Deus pediu para Abraão ir num lugar que ia demorar tempo para ele,
para que ele pudesse pensar e ter a certeza consigo mesmo que a obediência não era fruto de um impulso, era fruto de uma decisão pessoal. Quem está me entendendo diz amém. Por que muitas vezes Deus não nos mostra o propósito da tribulação? Para que nós possamos ter certeza que nós estamos passando na tribulação, não pela nossa emoção, mas porque nós decidimos confiar no Senhor. E ele passou 3 dias de silêncio. Isaac ainda perguntava para ele: papai, cadê o cordeiro? Sempre vai ter alguém para te fazer uma pergunta nessa caminhada que vai mexer com a tua emoção. Quem já reparou isso, né? Deus, não podia ser uma caminhada em silêncio? Ainda mais Isaac me perguntar isso, Senhor. Mas eu estou aprendendo uma coisa muito preciosa na palavra de Deus. Os grandes acontecimentos da Bíblia, eles são precedidos por momentos de silêncio de Deus. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, quantos anos, gente? 400 anos, certo? De silêncio. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas o que rompeu o silêncio? O nascimento de Jesus. Quando Jesus morreu até ele ressuscitar, 3 dias. E os discípulos reunidos, não entendia nada. Mas que loucura é essa? Ele virou o mundo, ressuscitou morto e de repente morre. Só que eles não sabiam que no silêncio ele estava fazendo a maior obra de todas. Se Deus está em silêncio na tua vida nessa noite, Ele está fazendo uma obra muito grande. Ele está fazendo uma obra muito grande. Lázaro estava enfermo, estava morrendo. As irmãs não entendiam por que Jesus não tinha vindo. 4 dias de silêncio, se sentindo às vezes rejeitada, mas Jesus não estava vindo curar Lázaro, Jesus estava vindo para ressuscitar Lázaro. Se esses 3 dias, até chegar ao monte da consagração, te colocaram alguma dúvida, lança essa dúvida fora, tenha fé, Ele continua fazendo grandes coisas na minha vida, aleluia, amém? Fala para o seu irmão: Deus está fazendo agora na tua vida. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Verso 9: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Como ele queria ouvir essa voz. Como ele estava com saudade de ouvir essa voz. Você sempre vai ouvir a voz de Deus quando a voz de morte parecer ser a final na tua vida. Morte de um sonho. Deus vai gritar. A palavra diz: Deus bradou do céu. Quem quer ouvir Deus bradando o teu nome nessa semana? Diz aleluia. Ele vai romper o silêncio. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único. O que, gente? Você conhece alguém que não negou o único filho? Já ouviu falar dessa história em algum lugar? Hã? Quem? Deus. Deus estava olhando para Abraão e estava falando: Abraão, você parece comigo. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. No meio da caminhada, no meio do choro, no meio desse quebra e refaz de vaso, Ele quer te fazer parecido com Ele. Quando nós começamos a sonhar os sonhos de Deus, nós começamos a ter as atitudes do próprio Deus. E Deus estava olhando para Abraão e falando: você parece comigo, e é por isso que você vai ter autoridade que eu também tenho. E Deus deu autoridade a Abraão. Deus falou: a tua descendência vai possuir a terra dos seus inimigos.
E Deus começou a dar autoridade. Quando Deus criou o homem, você pode ler em Gênesis, no primeiro capítulo, quando a palavra homem aparece na Bíblia, homem e mulher, ela já aparece associada a duas coisas. Primeiro, imagem e semelhança, e segundo, domínio. Quando Deus criou o homem, a primeira coisa que ele que ele disse foi: vai ser parecido comigo. Fala para o seu irmão, você está mais bonito hoje. Se você não estiver acreditando, fala mesmo assim, é Deus que falou. Fala, você está parecendo com Deus, aleluia. E a segunda, vai ter domínio. Você vai ter domínio das suas emoções, você vai ter domínio dos seus medos, mas você também vai dominar o melhor da terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra continua no verso 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Eu vi uma ilustração que eu nunca esqueci. Enquanto Abraão subia com Isaque de um lado do monte, do outro lado do monte, sem Abraão ver, Deus subia com o carneiro. Uou! Você não está vendo? E daí? Não significa que ele não está subindo. Agora, por favor, não deixe o carneiro sozinho lá em cima. Sobe, faz a tua parte, que na hora você vai ver a provisão do Senhor. Oh! Quem recebe isso, diga aleluia. Continuando, verso 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Abraão subiu com Isaque e desceu com nações. Ele subiu para oferecer um sonho pessoal, desceu com dois sonhos realizados, a confirmação de uma grande promessa na vida dele. Aleluia!